O Estatuto do Idoso foi aprovado em setembro de 2003 e sancionado pelo presidente da República no mês seguinte, ampliando os direitos dos cidadãos com idade acima de 60 anos. Mais abrangente que a Política Nacional do Idoso, lei de 1994, que dava garantias à terceira idade, o Estatuto instituiu penas severas para quem desrespeitar ou abandonar cidadãos da terceira idade. Entre os direitos garantidos pelo Estatuto estão o atendimento preferencial no Sistema Único de Saúde, a distribuição gratuita de remédios, o fim do reajuste das mensalidades dos planos de saúde de acordo com o critério da idade e a garantia do transporte coletivo gratuito aos maiores de 65 anos. Próximo de completar 8 anos da sanção do Estatuto, qual a situação do idoso no Brasil? Para buscar a resposta, o Questão de Justiça recebe hoje o Dr. José Eduardo Ferreira Iello, delegado de polícia titular da Delegacia do Idoso da 2ª Seccional Sul da capital de São Paulo. Como vai, doutor? Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pela possibilidade de aclararmos acerca desse avanço na nossa legislação. O idoso, efetivamente, hoje é alguém protegido. Doutor, participando hoje, também temos o Dr. Arles Gonçalves Júnior, que é responsável, presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB de São Paulo. Tudo bom, doutor? Tudo bom, Walter? Tudo bom, doutor Iello? Dr. Paulo Barbosa também, que é assessor também da mesma entidade, né? E também está também lá junto com o Dr. Arles. E do outro lado, participando sempre, né? O Dr. Leopoldo. Meus cumprimentos a todos esses convidados e essa banca de peso aqui presente hoje. E que a gente tem, responsabilidade. A questão está bem representada hoje com várias entidades, né? Vou passar a pergunta para o senhor, a primeira pergunta. Vou perguntar para o doutor Iello. Doutor Iello, o que hoje a Delegacia do Idoso, quais são os registros de ocorrência mais comuns e as investigações feitas pela Delegacia do Idoso aqui na capital? Doutor, inicialmente a Delegacia do Idoso, nós somos, permite esclarecer isso, São Paulo tem 8 delegacias dos idosos. Eu creio que a mais exigida delas é exatamente a da 2ª Seccional, principalmente por seu posicionamento. Somos bastante próximos a uma estação do metrô, atendemos a uma população na região sul da capital, que é uma população mais esclarecida, que busca mais seus direitos, e nós temos um fluxo de pessoas ali que muitas vezes foge ao âmbito do direito penal. Nós entramos muito na fase do direito social. As ocorrências que mais nos chamam a atenção são aquelas envolvendo familiares que tentam efetivamente se aproveitar do idoso. O tão propalado empréstimo consignado, que muitos idosos fazem sem qualquer burocracia bancária, muitas vezes está a serviço de algum filho, de algum sobrinho, de algum parente, de algum irmão até mesmo, na intenção de solapar o patrimônio do idoso. As grandes ocorrências que nós temos voltam-se primordialmente, à área social, mas temos também uma questão muito triste e prevista no Estatuto do abandono do idoso, tanto abandono material quanto abandono intelectual. Nós temos alguns idosos que às vezes nos procuram e nós fazemos uma simples ligação telefônica. É um filho querendo falar com a mãe querendo falar com o filho, e a gente às vezes proporciona até mesmo esse encontro. Não tem muito a ver com polícia, mas tem tudo a ver com o idoso, tem tudo a ver com o atendimento que se deve dar a uma população que no mundo inteiro é respeitada. O idoso no mundo inteiro é tido como o mais sábio, é visto como aquele que pode aconselhar. No Brasil a gente chega lá com certeza. Eu vejo que pessoa humana, né? Eu ia até perguntar que trabalhos a delegacia abrange e tal, mas eu vejo que é amplo, né, doutor Paulo? Ela não é. Boa tarde, Walter Siglioni, doutor Arles, doutor Leopoldo. É uma satisfação muito grande estar com o senhor aqui, doutor Iello. O senhor por nós é muito conhecido, mas fazer essa frente seria uma coisa muito fantástica para que todos que nos ouçam. Porque o senhor é uma pessoa muito comedida, uma pessoa muito sensata. Obrigado. E
Siglioni? Quero te passar outra pergunta, então. Ok. Quais são as atividades desenvolvidas na Delegacia de Polícia para o idoso? Atualmente nós estamos iniciando aqui na 2ª seccional uma pesquisa do que faz falta. Nós temos a proximidade de um escritório político muito voltado ao idoso, um deputado federal, se me permite citar, o doutor Arnaldo Faria de Sá, alguém bastante voltado, e nós estamos que, aliás, faz um trabalho muito bom, até na questão de ver pensão, a questão de aposentadoria, é uma pessoa muito aplicada com isso. Muito aplicada a isso, e nós estamos, então, buscando desenvolver trabalhos voltado para o idoso. O nosso espaço físico ali não nos permite, na delegacia, desenvolver um trabalho voltado principalmente à atividade física do idoso, à atividade intelectual do idoso. Mas nós temos um acompanhamento de assistência social que nos deslocamos muitas vezes à residência do idoso, a clínicas dos idosos, para verificar se efetivamente estão sendo atendidos os estabelecidos conceitos do Estatuto do Idoso, no que tange não só a atividade física, mas principalmente intelectual do idoso. Deixa um jovem agora fazer a pergunta. Esse ponto é extremamente importante, a questão do Estatuto do Idoso, fruto do projeto de lei lá, deputado federal Paulo Paim, veio em um momento muito oportuno. Surgiu esse estatuto em meados de 2003, de certa forma trazendo mais dignidade, e aí trabalhando com a questão da dignidade da pessoa humana. Exato. E trazendo mais dignidade para os idosos. E, se eu não me engano, os dados do IBGE demonstram que no Brasil a população idosa aumenta ano a ano, doutor José Eduardo, e fruto da baixa mortalidade e da diminuição do nascimento de cidadãos. Enfim, agora, esse estatuto vem em boa hora, tem seus pontos muito positivos. Agora, o porquê do surgimento de uma delegacia voltada especificamente a um trabalho a esses cidadãos desta faixa etária? Exatamente, doutor, como o senhor disse, o Brasil é um país que está envelhecendo. E o envelhecimento no Brasil leva-nos com o desenvolvimento da medicina, com o atendimento às pessoas, nós vamos ter a população que há algum tempo atrás a idade máxima de vida, a expectativa de vida gerava em torno de 50 anos, daqui a pouco nós estamos com a expectativa em torno de 80. Nós vamos aumentar a expectativa de vida exatamente por isso. Com esse padrão, com essa ideia, a pessoa que mais vive, a pessoa que mais precisa, porque vai perder mobilidade, vai perder capacidade de raciocínio, vai perder contato, inclusive, de amigos que vão falecendo, vai se isolando pela própria idade, necessita de ter alguém que a defenda. Assim como nós temos uma delegacia de defesa da mulher, que entendeu-se na década de 70, temos aí o resquício de uma delegacia que deveria ter crescido mais até, que a mulher sofre e sofreu durante muito tempo, que não tinha ainda essa atenção. A evolução com a Lei Maria da Penha, nos mesmos moldes, a Delegacia do Idoso tem a intenção de crescer e acolher essa população cada vez mais velha, cada vez mais vibrante, porque, por incrível que pareça, muitos dos idosos que lá estão têm mais ânimo e mais expectativa de vida que muitos jovens. Verdadeiro trabalho de cidadania, na verdade. Verdadeiro trabalho de cidadania, bem eu disse, doutor. É muito importante esse trabalho de cidadania junto a essa faixa etária. Hoje nós temos as evoluções tecnológicas aí, que nós temos até embriões in vitro hoje, o cidadão ficando congelado lá, o embrião, se assim poderia me referir, fica congelado durante 10 anos, vai nascer daqui a 10 anos, fruto de um congelamento, enfim. As evoluções todas trazem hoje o idoso numa nova sistemática, numa nova realidade. Agora, me parece que o Estatuto do Idoso ele traz dispositivos, traz inúmeros dispositivos e que eu tenho certeza que o cidadão ele fica pensando da seguinte forma: ué, mas o Estatuto do Idoso está lá, por que de repente eu vou até a fila e muitas vezes não sou respeitado, ou muitas vezes, apesar da existência desse estatuto, nós, pelo menos o cidadão nota que muitas vezes
esses direitos ainda não são respeitados. Eu acho que é uma questão de não só de cidadania, Questão de cultura. Cultura, né? Cultura, Será que hoje, o senhor falou, bem colocou, não quero tomar muito tempo, não sei ainda quanto tempo de intervalo, a questão da delegacia da mulher. Eu sei que é uma situação hoje muito adequada, né? Hoje é atuante, né? Cresceu bastante, cresceu com a procura, cresceu com os serviços prestados, e é o que se pretende com a delegacia do idoso. O senhor acha que o cidadão hoje, o idoso especificamente, ele vai até a delegacia fazer uma denúncia? Vai. Às vezes do parente também, doutor? Porque quem comete isso, com certeza mora dentro da casa dessa pessoa. Muitas vezes vai, nós temos aí um pessoal do Ministério Público por trás, já ações de interdição, ação de não permitir que a pessoa frequente a mesma casa, quase uma separação de corpos, o correlato à separação de corpos no casal. Existe toda uma série de ações já para isso. Na próxima terça-feira, nós teremos um encontro no Ministério Público voltado, dia 28, voltado especificamente para o encontro com idosos, com o Ministério Público. Eu pretendo, na delegacia, já estou recebendo algumas informações, eu vou fazer uma grande inspeção em todas as clínicas, vou montar uma força-tarefa para isso. Desculpa, pretendo, inclusive, convocar a imprensa para me acompanhar nisso. Quero que todos vejam de público, gravemos e mostremos, olha, aquela clínica determinada, que a gente sabe muitas vezes que existem, infelizmente, clínicas clandestinas, que abrigam lá 30, 40 idosos, em média, R$2.000 cada idoso recebe de pensão, esse dinheiro fica na clínica e não se gasta isso com o idoso. Importantíssimo o senhor falar isso. Existem muitas ocorrências de agressão contra os idosos? Infelizmente, sim. Na própria clínica ou de parentes? Na clínica existe alguns desvios, não, isso pode ter sido uma queda, pode ter sido alguma coisa, mas existe sim, infelizmente tem. Inclusive, desculpa interrompê-lo, pessoas não habilitadas exercendo funções de enfermagem que provocam lesão corporal pela tentativa de aplicar medicamentos em idosos. Nossa, aí tem um monte de perguntas sobre isso. É bem polêmico, realmente. É muito polêmico, mas se o senhor vai mesmo, eu não sei daqui, mas 3 minutos ainda, né? Mas, então dá para responder uma. Por exemplo, a pessoa quer internar, vou nessa linha primeiro, a pessoa quer internar uma pessoa, o parente dele, a avó, sei lá, né? E vai até essa clínica. O que ela precisa conferir primeiro? Primeiramente, ela vai ter que conferir a documentação que existem registros, o próprio estatuto prevê tudo que uma entidade acolhedora de idosos tem que ter, e algo que eu acho importantíssimo, o trabalho visual. Vá até a clínica, veja aquilo, se você ver alguma coisa diferente, visite em horários diversos. Porque normalmente, uma coisa que a gente tem observado, e a razão que me move para essas inspeções que eu pretendo fazer, é que a pessoa vai até lá, fala com o senhor X, e essa pessoa marca uma determinada hora para que o familiar volte para ver, para visitar, para conhecer e tudo mais. Eu acho que a inspeção tem que ser sem hora marcada. Eu vou levar um parente meu para uma clínica, eu vou chegar nessa clínica a qualquer hora. Dentro do horário de expediente, dentro do horário diurno, para respeitar o repouso noturno, porque muitas vezes isso é maquiado, a clínica é maquiada. Exatamente, para evitar que preparem aquele idoso para que o idoso esteja bem fisicamente. Eu conheço casos de pessoas que, quando a família chegou para recolher o paciente, ele estava usando 4 ou 5 camisas para parecer que estava ali melhor colocado. Nossa Senhora. E isso tudo numa época que havia só a lei de 94. Foi feito um trabalho policial a respeito, instaurou-se inquérito, mas com grandes dificuldades. Às vezes o idoso, por causa da condição dele, física, de idade, acaba não reclamando e o parente não sabe o que está acontecendo. O idoso, ele efetivamente, ele aceita aquilo que lhe oferecem. Ele aceita muito o que lhe oferecem. Se você proporcionar a ele uma cama, um cafezinho com leite, um pedacinho de pão de manhã, ele está feliz com aquilo. Ele não tinha mais nada. Muitas vezes a família, eu acho, tem uma grande parcela de culpa. Que ao invés de trazer aquele cidadão para próximo a si,
manda para uma Se não bastasse que o abandono de incapaz é previsto em lei, abandonou o incapaz e aí o idoso... O abandono de idoso é a pena maior. Olha, a gente vai para um rápido intervalo aqui na questão de justiça, doutor, e já volto que esse tema é importante. Quero que o senhor fale da questão da família também, quando deixa o idoso lá. Por um rápido intervalo, já retornaremos aqui. Você está aqui no Questão de Justiça, que pode ser visto em suas reapresentações ali pelo nosso site. Acesse rbtv.com.br, procure em jornalismo e ali está o Questão de Justiça. Ou mandar um e-mail também, né? Questão de Justiça na @rbtv.com.br. Eu dei uma confundida porque também a gente está na Record. Lá na Record é Questão de Justiça, @questãodejustiça.com.br na Rádio Record. Aqui você também pode fazer com que a gente faça uma pauta na semana seguinte ou acessar pelas ondas do rádio ali, escutando a programação da Record. Aí você escuta o Dr. Paulo, o Dr. Alice, na participação diária dos programas da Record. E hoje, discutindo, depois, próximo a completar 8 anos de sanção, o Estatuto do Idoso, trazendo uma figura ilustríssima aqui, um delegado especial, que é o titular da 2ª seccional aqui da capital de São Paulo, que é da Delegacia do Idoso, doutor Ielo, né? E a gente comentando essa grande realidade, porque o Brasil hoje, no Brasil, além de estar com uma situação de muito cidadão, né? Você prevê que daqui a uns anos os idosos, a população idosa vai se superar muito, né? Exato. Tem um grande número de idosos. E nós temos que nos prevenir, todos nós seremos idosos. Pois é. Mas alguns anos, os mais novos vão falar, mas você vai ser idoso. Eu não vou estar aqui para ver uma criança hoje se tornar idosa. Mas certamente ela vai ser idosa e numa idade mais avançada, como lembrou bem o doutor Léo agora há pouco. Uhum. Nós vamos ter uma população muito mais velha porque a ciência médica está evoluindo. Novos remédios, novas maneiras de tratar o idoso, isso vai prolongar a vida. Nós teremos efetivamente uma população bem mais idosa. Efetivamente, o Estatuto, ele traz que avanços hoje para que essa população esteja mais respaldada? Inclusive, traz um avanço que eu acho fenomenal, a questão dentro da justiça. O processo em juízo, tendo um idoso, ele é muito mais célere. O atendimento, que o senhor bem lembrou na abertura, doutor, do atendimento à saúde, o transporte, mas na justiça, os processos correm de forma mais célere que de um réu preso. Então, esse avanço, dentro dessa legislação, o avanço que o Estatuto trouxe, é tanto quanto o que trouxe o Código do Consumidor na década passada. Hoje, as relações de consumo estão melhor postas, melhor colocadas no direito brasileiro, em virtude do Código do Consumidor. Agora, doutor, na verdade, nós sabemos que esses dispositivos existem. Agora, na sua opinião, será que deveria haver uma maior fiscalização do poder público para que fosse cumprido efetivamente? Eu digo até a nível de justiça, porque nós, advogados, sabemos que muitas vezes o processo ele tramita no fórum, e existe até uma tarja que é colocada no processo. Exatamente. E muitos idosos que estão nos assistindo provavelmente já ingressaram com uma ação e falam, olha, meu processo não anda. E fica lá. E muitas vezes os cartorários colocam a tarja e o processo acaba não tramitando com a mesma agilidade. E aí eu fico naquela dúvida, será que realmente deveria haver uma maior fiscalização com relação a esses casos? Eu não digo nem só com relação à nossa justiça, mas inúmeros outros casos, né? Eu acho, doutor, que a fiscalização ela tem que ser exercida pelo cidadão. Porém, o cidadão sozinho, como o senhor bem lembrou, o meu processo não anda, meu processo está parado, meu processo está aqui, está ali. Eu acho que o grande apoio, o grande sustentáculo da população, efetivamente é a imprensa. Um programa como este, que discute o assunto, que leva à baila da população o que acontece, o que pode acontecer ou o que deveria acontecer. Eu acho que são mecanismos desta forma, levando ao poder público, levando a mídia para quem de direito, mostrar, olha, eu tive alguém que reclamou disso, alguém que foi ao fórum, o seu processo efetivamente não está caminhando como deveria. Infelizmente, hoje, o próprio cidadão
mesmo escudado pelo seu advogado, que é o seu representante perante a lei, perante a justiça, acaba retardando o procedimento, acaba tendo retardado esse seu processo. Eu acho que a fiscalização tem que haver e cada dia mais via imprensa. Agora, a nível de legislação, o senhor acha que, por exemplo, o Brasil está preparado para essa nova sistematização, esta nova ótica? Essa legislação existe, né? Muda o critério biológico, insere uma série de procedimentos lá específicos para a proteção do idoso e sua dignidade. Agora, será que o Brasil está preparado para isso? Eu acho que o Brasil está se preparando para isso, doutor. Eu acho que nós estamos no caminho, a despeito de termos aí um bom tempo de vida, mas a nossa origem colonial nos permitia ficar arraigados a certos princípios. Hoje nós temos condições de mostrar isso à população. Hoje o cidadão já sabe que ele pode reclamar e que ele vai ter quem vai ouvir sua reclamação. Perfeito. Não é como algum tempo atrás que ele reclamava e ninguém lhe dava atenção. É perfeito o senhor colocar. Acho que a imprensa tem atuado bastante, né? Sim. Por exemplo, a morosidade da justiça não é só com questão a um processo. A justiça é morosa num todo, né? Todo. Doutor. Mas a prioridade deveria ser dada ao idoso, né? Porque o idoso merece uma prioridade especial frente a toda essa morosidade. Eu acho que tinha que ter a prioridade tem que ser dada ao cidadão. Ao cidadão. Na realidade, nós não temos investimento na justiça e a justiça não anda. Isso é fato. Nós que advogamos, a gente sabe disso, né? O único processo que anda razoavelmente rápido é de réu preso. O resto... E mesmo com a taxa, como o doutor Iero muito bem colocou, sim, de uma taxa que é colocada acima de 65 anos, existe realmente no fórum que deveria ser uma tramitação mais célere. E ela mas o Brasil ainda é um país burocrático, nós ainda sofremos com burocracias. Nós, por exemplo, eu vejo na área penal, todo o trabalho feito numa delegacia, inquérito com 2, 3, 10, 20 volumes, aproveitam-se os laudos e começa tudo de novo. Absurdo. Todas as audiências vão ser... Então, eu acho que nós temos que evoluir, estudar, e eu acho que existem grupos de estudos, existem pessoas imbuídas nesse sentido de melhorar, de aprimorar. E, basicamente, eu acho que o que nós estamos fazendo hoje aqui é algo maravilhoso. Você está levando o assunto à baila, colocando o assunto em público para começarmos uma discussão. Importante que procurem, que mais nós vamos fazer? Se pudéssemos sair daqui e redigir uma carta... no inquérito, Leopoldo, não haveria necessidade de refazer as provas na justiça. Eu penso que seria interessante isso. Seria algo muito bom se nós pudéssemos já... Nós tivemos uma lei, né, a 4.611, que criou o rito sumário em acidentes de trânsito, em lesão corporal, em homicídio culposo, que a delegacia fazia toda a parte da acusação, reunia-se provas, a prova em juízo era feita tão somente a defesa. Já o relatório do delegado tinha equivalência de uma denúncia. Uhum. Se nós voltássemos a um mecanismo nesse sentido, eu acho que ganharia todo mundo. Esse trabalho da Polícia Civil é muito importante, né, doutor? Se eu não me engano, com essa inserção na delegacia cuidando especificamente desses casos, se eu não me engano, desafogou um pouco outros departamentos da Polícia Civil de São Paulo. O doutor Alice, que trabalha, é especialista nessa área, preside a Segurança Pública da OAB São Paulo. Se eu não me engano, desafogou um pouco, né, as delegacias, o DHPP e outras do gênero. E outra coisa, né, o doutor Iero tem mais propriedade para falar sobre esse assunto, mas é diferente o tratamento dado na delegacia do idoso para o idoso, como é diferente o tratamento dado para a mulher na delegacia da mulher com relação às delegacias normais, as delegacias comuns, onde você trata todo tipo de problema. Não é isso? A própria abordagem da vítima é diferenciada, né, doutor? Exato. Existe todo esse cuidado. Se atende de forma diferenciada. Eu até gosto lá, por exemplo, à tarde, na minha delegacia, eu faço um chazinho com os idosos que lá estão. Você tem um chazinho, você tem um bate-papo, porque muitas vezes eu tenho vários e vários casos de pessoas que vão para lá simplesmente para contar uma história. Doutor, o que você está falando é importantíssimo, porque eu já tive idoso, né? A gente tem idoso, tive parente internado, né? A gente sabe a problemática, eu quero pincelar algumas coisas, né? Essa questão do bate-papo, que eu queria perguntar para o senhor, deixar o senhor responder, me parece que, às vezes, aquela relação que essa pessoa que está com idade dentro de casa tem com um parente, vou especificar, eu quero cutucar mesmo, meu filho. O sujeito tem um problema em casa com, sei lá, neto, filho, enfim, né?
pega o empréstimo, enfim. Nesse bate-papo, o senhor não termina verificando isso? Existe aquela proximidade tão grande com aquela pessoa que está lá que as pessoas não têm com o que falar. Exato. E aí, o senhor faz o quê nessa situação? Quando percebe essa exploração dentro de casa? A gente tenta intimar, efetivamente, a gente intima o familiar para que compareça na delegacia em dia diverso do idoso, e expomos a situação. Mostramos para ele que aquele familiar dele precisa, antes de mais nada, de atenção. Precisa de carinho, precisa de amor, antes de qualquer outra coisa. Muitas vezes, a gente deixa até mesmo, se formos ao rigor da lei, nós temos lá o abandono material, o abandono intelectual. Muitas vezes é melhor você não instaurar o inquérito que vai gerar um outro conflito e fazer com que aquele filho, aquele que não está dando atenção ao idoso, passe a dar. Posso pontuar? Faz uma conciliação. Sim. Posso pontuar? Isso. Posso pontuar, por exemplo, e acontece com milhões de pessoas isso. Essa questão do empréstimo que o senhor falou, eu acho um erro até, empréstimo consignado, aposentado tem aí um desconto, enfim. Bom, tá bom. Aí existe essa situação, a pessoa passou a vida inteira com o nome limpo, a vida inteira segurando um dinheiro, chega lá, está morando com um neto, com uma filha e tal, e a pessoa vai lá e entra e faz o empréstimo. E aí, doutor, como é que fica? E acaba com a vida da pessoa, não? Porque dever, entra a aposentadoria, já não tem mais dinheiro da aposentadoria, acaba, naquele momento que ela precisa mais daquele dinheiro, não existe mais aquela condição, num país igual ao nosso. Como é que se trabalha essa situação? Para nós é algo assim quase que simples, nós instauramos um inquérito. Pena que a delegacia não consiga decidir esse inquérito. Isso vai para juízo, para uma sentença. Não tenho notícias de sentenças que revertam isso. Que chegue para o banco, fala, instituição bancária, você deu um dinheiro para uma pessoa de 70, 80 anos, que na verdade não é ele que está usando esse dinheiro. Essa pessoa de 60, 70, 80 anos, em cujo nome foi feito esse empréstimo, está precisando. Só que eu acho que aí nós temos que recorrer ao Poder Judiciário. E é uma das questões que eu pretendo levar no nosso encontro com o Ministério Público, exatamente de se criar uma proteção para esse tipo de situação. Importantíssimo. Porque é comum o idoso chegar lá e falar, minha aposentadoria que eu deveria receber, não recebi porque está lá no empréstimo consignado que o meu neto pegou e gastou em porcaria. Então, é uma situação que a gente tem que criar algum mecanismo para que o banco também seja responsabilizado. Interessantíssimo. E o próprio agente financeiro também tome cautela para saber qual é o motivo pelo qual ele venha necessitar daquele numerário. Eles têm lá pensões em torno de R$ 1.500 a R$ 2.000. Ele não vai precisar de arcar com uma prestação de R$ 1.000 para comprar um carro, ele não dirige. É verdade, doutor. Ele não dirige, por que ele vai lá pegar aquele dinheiro? Aonde vai ser aplicado esse dinheiro? Então, a instituição financeira, com tudo que eles ganham, deveriam também colocar junto uma assistência social, alguém para verificar por que disso tudo. Uma investigação nesse sentido que vamos sobrecarregar a delegacia, é até possível, mas por que não nos pergunta, você conhece o idoso, por que isso vai ser? A instituição onde ele está abrigado é uma instituição séria, é uma instituição que efetivamente lhe dá atenção? Que muitas vezes o valor do mensal dessas instituições é exatamente o quanto ganha o idoso. Com certeza. Agora eu fiquei pensando o seguinte, por exemplo, às vezes o telespectador está assistindo o programa Questão de Justiça e tem um vizinho que tem esse problema. Ou então que está literalmente abandonado em sua casa, um idoso ali abandonado, sozinho. O que ele pode fazer? Ele liga para a delegacia e o que acontece, doutor? Ele liga para a delegacia e fala, olha, tem um idoso aqui abandonado. O que a delegacia faz nesse aspecto? Nós temos em São Paulo 8 delegacias do idoso. Cada seccional tem a sua. Eu não tenho, mas me comprometo a fornecer para o programa todos os telefones e todos os endereços para que vocês divulguem se houver interesse. Basta ligar. A delegacia do idoso, nós trabalhamos com denúncia. O chamado Disque Denúncia, que tem para outros delitos, nós temos na delegacia do idoso. Quando a delegacia recebe informação, ela vai até o local? Vai até o local, a equipe constata. Vai até o local, constata. Muitas vezes nós temos um problema quase que sério. Aonde levar o idoso? Isso é problemático demais. Porque nós estamos programando na nossa delegacia de fazer uma mega fiscalização. Eu estou ainda aí trabalhando esse processo todo, porque a hora que eu chegar numa clínica e ela não estiver em condições, eu vou fazer o quê? Então, eu estou buscando subsídios, já mantive contato com a prefeitura,
com assistências sociais, para onde levar. Porque tem 2 minutos e eu vou querer explorar isso no último bloco. Porque se você fechar a clínica, faz o quê com Exatamente, os nós temos que ter alguma coisa. Fechar a clínica é fácil. É facílimo fechar uma clínica. Agora, a minha dúvida será é isso. que esse eu é estou o melhor, buscando né? essa informação. Eu só não Mas aí deflagrei faz essa o quê operação com quem está internado? porque ainda não tem o respaldo para isso. Aonde eu levo o meu idoso? Doutor, o que acontece? Essas clínicas não custam barato, Não, né? não. Ou elas pegam dinheiro da família que está ali, né? Eu acho que vai dar para o senhor responder no próximo bloco, mas ou elas pegam dinheiro da família que está ali e há um empenho grande, porque entre, no mínimo, uns 2 mil, no máximo chega até 10 mil, já vi Isso. coisas nessa frequência, né? Ou pegam da aposentadoria do idoso, que aí ele termina passando uma autorização para que isso aconteça, né? Exato. E eu quero comentar esse aspecto, a gente vai para um intervalo agora, né? E depois quero que o senhor retorne para a gente discutir esse ponto. Com A questão de justiça vai para um rápido intervalo e volta no último bloco. Você está aqui no Questão de Justiça, no seu último bloco, né, falando dessa situação, Estatuto do Idoso, né? São 8 anos que se aproximam aí dessa implementação e a gente sai do último bloco numa situação que, delegado, eu vi de perto. Eu tive parente em clínica, né? E eu, sinceramente, eu acho que a pessoa, no final da vida, não quero ficar expressando opinião, mas tem que ficar na sua casa, com o amparo dos seus, né? Exato. Mas se existe uma situação que às vezes acontece do idoso não poder mais suportar, a família não conseguir conduzir ele dentro de casa, porque às vezes é muito preparação, precisa de muito remédio, precisa de enfermeiro. Infelizmente, nem todo mundo tem essa condição. Então, eu queria pontuar com o senhor, pelo menos nessa rodada que eu dei em São Paulo e que vi em algumas clínicas. Por exemplo, o senhor comentou aqui que às vezes há um preparo da chegada do familiar, foi o doutor Paulo que falou isso, a chegada do familiar dentro da clínica. Exato. O sujeito vai lá, deixa o dinheiro na clínica para comprar remédio, existe todo aquele preparo. Se eu identificar isso, como é que eu faço? Eu, parente, eu cheguei na clínica, vi que meu parente está com outra pessoa dentro do quarto e que aquilo tudo é só naquele momento. O que eu faço? Eu saio daquele lugar e vou direto à delegacia, fora tentar tirá-lo de lá? Eu acho que inicialmente vai para a delegacia para ter esse apoio, inclusive, para tirá-lo de lá. Doutor, nessas situações acontece também do idoso reclamar. Sim. 2 situações. Psicologicamente ele está preso lá dentro, abalado porque o parente dele botou ele lá dentro. Segundo, ele reclama mesmo. E aí se verifica algumas coisas, né? Por exemplo, eu percebi que em alguns momentos, como eu comentei que tive gente lá dentro, eu vi algumas coisas diferenciadas no corpo da pessoa, não é? Aí eu já não sei se aquela situação era porque segurou, ia dar uma injeção ou porque realmente aconteceu aquilo, não é? O que eu faço nessa situação, doutor? Escuto essa pessoa que é mais próxima a mim, mas diz que tem Alzheimer, enfim, a gente não sabe que doença tem. Ou eu saio, vou para a delegacia e falo, vou tirar daqui já. Porque às vezes é uma pessoa na família, tem 5 ou 6 que internam a pessoa. Isso. Às vezes um não quer, mas os outros reúnem-se e levam a família, o familiar para lá. Essas manchas, muitas vezes, a gente sabe que pode ser a aplicação de medicamento por pessoa não habilitada. Muitas vezes o paciente ele tem que ficar atado à cama para não cair. Que é outra situação que eu ia falar com o senhor. E paciente atado a uma cadeira de rodas, como um cinto de segurança. E aquilo machuca a Machuca, pessoa, porque a pele vai é criando feridas. muito fina, a pele vai perdendo a elasticidade, vai tendo problemas. Nós temos um caso de um idoso que faleceu em virtude de um tombo numa cadeira de rodas. Mas na cama, doutor, existe uma espécie de uma gradinha, aquilo que usa-se quando é criança, o berço. O idoso ele vai voltar para uma cama no mesmo estilo quando ele era criança, o estilo berço. Agora, eu acho primordial, a quem tem um parente nessas condições, procure a delegacia do seu bairro. 8 delegacias tem em São Paulo de proteção do idoso. Qualquer pessoa em qualquer bairro tem uma seccional, tem um distrito de área e será encaminhado. Se tem medo, se tem preocupação, essa discussão familiar é algo também que acontece, doutor, muito sério. Com certeza, não é? Um fica com medo de falar porque o irmão mais velho é isso, o irmão mais novo é aquilo, o irmão tem aquelas discussões outras dos mais jovens. Nós temos um disco de denúncia. Pode ligar, nós mandamos o nosso pessoal, nós investigamos toda a denúncia que nós recebemos, nós apuramos e gera um relatório que sai um inquérito policial.
Eu fico muito contente, porque a gente passa, às vezes, em alguns locais e vê casa de repouso tal, né? E você, aquela é um luxo, viu, doutor Paulo? Bonita. Bonita a casa. Então, quando você chega no local, o seu parente está dentro da cozinha, né? E paga-se 5 mil, 10 mil reais. Sem contar o mau cheiro, né, doutor? Que é um absurdo. Uma dessas foi cheiro. interditada um outro Então, dia. pois é, Isso tem um matéria monte, em doutor toda a Leopoldo. mídia, né? O senhor vai sair, realmente, como o senhor comentou, vai abranger vários, porque a gente sabe que tem no Morumbi, tem na Zona Leste, A tem... Comissão do Idoso, quando a Maria Elisa Munhol era presidente, ela fez várias operações junto com o Ministério Público, com polícia, e ela recebia denúncia e ela fazia investigação. Acho importante essa ajudava. união das instituições, muito importante. O doutor Ielo já falou comigo, eu vou fazer a aproximação dele com a Comissão do Idoso da OAB. Muito importante. É muito interessante, eu quero realmente fazer isso, porque eu vou chegar a ser idoso, pretendo, inclusive, não quero falecer tão já, eu pretendo ser um idoso chato, mas vou ser um idoso. E existe uma frequência dos casos que procura a sua delegacia? Existe sempre aqueles mesmos delitos, existe sempre aqueles maus tratos, existe uma estatística. A maioria são de maus tratos, a grande maioria são por de maus familiares. tratos por familiar. A grande maioria dos nossos casos... Mas a aí, mais nós doutor, temos. ele não fala, posso pegar na ferida? Aí não volta para casa, fez a denúncia, deixa eu tirar esse simbolismo. O idoso vai lá, faz a denúncia, aí ele volta para casa. Ele sabe que ele não vai ficar com mais medo, como é que se ampara ele nessa É situação? exatamente o que eu estou buscando, doutor. É exatamente esse respaldo que eu quero buscar, porque eu acho que o idoso não pode, assim como nós temos o caso das testemunhas protegidas, a Lei Maria da Penha, que dá para a mulher a condição de proteção, eu acho que nós temos que ter alguma coisa nesse sentido para o idoso. Ele não pode voltar mais para aquela casa. Uma clínica que o maltrata, que o maltratou, que o deixa desnutrido, que o deixa numa condição subhumana, essa clínica, ele não pode voltar para lá, vai voltar para onde? Ele tem que voltar para um lugar de apoio, com amparo, com assistência. Eu acho que nós temos que criar mecanismos exatamente do que os moldes Tratado que já com existem. dignidade, né? Ou seja, o estatuto não seria suficiente. Haveria, na verdade... O estatuto prevê, ele tem previsões, porém eu acho que tem que alguma coisa ser adequado à situação atual, como toda a legislação nossa. Infelizmente, as nossas leis não são feitas por juristas. Quem elabora as leis no Brasil são políticos. Se nós tivéssemos feita por juristas, se uma ordem dos advogados escrevesse a legislação amparada por juízes, por promotores, por advogados, até mesmo por delegados de polícia, são todos bacharéis em direito, eu acho que a legislação seria feita de forma diferenciada. Mas nós hoje temos a lei feita por políticos. Então, tem que ter adequações dentro da área jurídica. Eu posso ficar pontuando os casos? Com certeza, Eu acho que é lógico. importante isso. Outro dia, a gente soube, não posso falar o nome da pessoa, mas circulou em todos os meios de TV que tinha uma certa pessoa de idade com um namorado com 40 anos a mais, né? E essa pessoa terminou, se não me engano, pelo que a gente escutou, terminou acorrentada esses dias e o cara mantinha ela lá dentro, né? Depois se deu um jeito nessa situação. Isso acontece muito, doutor, né? E quando existe essa ligação psicológica, nessa situação, da mulher ter uns... E é o que acontece muito. 70, 80 anos, o rapaz, 35. Aí eu vejo essa situação. Eu posso fazer a denúncia? Pode. Recentemente... Mas ela não aceita, concorda com a senhora? Que a pessoa que está com vento não aceita. Não aceita. Tem medo nós de tivemos perder. um caso bem específico assim, aqui na região sul. Uma senhora viu-se envolvida por um jovem não, um cidadão mais jovem, que catava material na rua e levava para dentro da casa dela. Os vizinhos denunciaram, a prefeitura, a subprefeitura da região providenciou remoção de entulhos. A família ingressou com uma ação de interdição, ela tornou-se, já estava em fins da interdição, estava sendo interditada recentemente, para poder retirá-la da casa, retirar todo aquele entulho, porque aquilo estava gerando problemas de saúde pública. E a casa dessa senhora é ao lado de uma clínica de idosos. E ela, uma idosa, envolvida com um cidadão bem mais jovem, devia ter uns 30, 40 anos a menos, que dizia a ela que era filho. E ela passou a acreditar que realmente era filho, que ele teria direito a morar naquela casa. Nunca foi parente, nunca teve nada. Que coisa. E a casa, eu estive no local, realmente uma casa, uma rua muito boa, cercada de prédios de
excelente padrão, porém aquela casa estava lá incrustada, estava ali espalhando lixo, é ponto de usuário de droga. A subprefeitura foi, tentou tirar, teve um outro problema. Então nós estamos ainda desenvolvendo esse trabalho, esse inquérito ainda está em andamento. A subprefeitura está conosco, nós estamos trocando informações, o Ministério Público está conosco, estamos aguardando outras providências exatamente para visar esse tipo de problema. Um idoso, que muitas vezes o idoso até se aproxima de alguém, mas o normal é que esse alguém mais jovem, desprovido aí de vários outros sentimentos, se aproxima do idoso para dele se locupletar. Nossa, é um trabalho fantástico, né? Lá no Fórum Tatuapé nós estamos solicitando a implantação de uma faixa na frente do fórum, já foi oficiado inclusive, solicitando uma vaga ali para os advogados idosos, para que eles tenham prioridade em estacionar próximo ao Que é uma coisa que também no país ninguém respeita. Eu acho que isso deveria... Vaga de shopping center, shopping. sei o que, ninguém respeita, não tem o mínimo respeito por nada, né? Nem na fila. Hoje eu estava na fila do banco, também não se respeita. Nossa, no shopping Se me permite contar um fato acontecido recentemente, eu estava fora do país e num shopping center vi uma vaga de deficiente e eu perguntei para o guarda, falei, manda uma coisa para mim. O que acontece se alguém parar aqui nessa vaga e não for deficiente? Ele falou para mim, eu não sei, ninguém nunca parou. Olha que fantástico. Que maravilha, hein? Maravilha isso. Você sabe que Brasil outro um dia dia eu até pode chegar questionei a isso. com um cidadão que parou na vaga do idoso. Ele falou assim, não, eu vou parar aqui na vaga de idoso. Olha só o argumento dele. Ele falou assim, porque o idoso ele para na vaga de idoso e depois ele caminha o shopping todo durante várias horas Isso é um absurdo. e depois ele retira o veículo. Mas ele esquece que essa prioridade ela é colocada Em função razão da idade, da em idade função da idade. e da dignidade, né, de alguém que já viveu todos esses anos. É um verdadeiro absurdo. Doutor, o senhor acha que o brasileiro, ele está... Hoje a gente tem várias linhas, tem a internet ajudando, a consciência da população ela aumenta na questão da cidadania, né? Até com programas iguais aos nossos, tal, você percebe que em tudo ele exige, né? Exato. O senhor acha que o Brasil está se preparando, está tendo essa consciência que ele, população, está envelhecendo e que ele precisa preservar e dar direito ao próximo para poder ter um direito futuro? Isso está melhorando no país? Eu acho que está começando. Nós estamos engatinhando. O brasileiro está começando a descobrir que ele vai se tornar idoso, que ele precisa preservar o meio ambiente, que os animais que estão na rua têm que ser castrados para que não sofram, para que os animais não tenham dor, que não tenham um desamparo. Eu acho que o brasileiro caminha efetivamente para reconhecer que cada cidadão, cada ser humano, ele não é sozinho. Ele vai envelhecer, ele pode ter a companhia de um outro animal que sofre e sente como ele, que ele tem que preservar o meio ambiente, senão daqui a pouco não teremos água para beber. Então eu acho que caminha-se para isso. Eu espero que isso chegue o quanto antes para que nós possamos, o quanto antes, viver em harmonia conosco mesmo e principalmente com a natureza. Quem quiser ter essa experiência do senhor, a gente está com uns 4 minutos e pouco, 3 minutos. Quem quiser ter pelo menos o conhecimento, conversar com o senhor, como é que faz essa procura? A nossa delegacia, a segunda delegacia do idoso, está situada aqui na próxima estação Conceição do metrô, na Avenida Jorge Corbusier 322, nos fundos do 35º Distrito Policial. Para quem vai de metrô, saiu do metrô, são 150 metros numa descida, não dá muito trabalho, só dá trabalho para voltar, mas para ir é uma descida. A delegacia está lá aberta todo dia, até das 9 às 19 é o horário padrão, mas nós não temos muita pressa para ir embora para casa, desde que possamos atender a população. Então, a gente assume o compromisso com o senhor, eu posso falar por nós aqui, né? Com certeza. De poder ajudá-lo em tudo que precisar. Acho que a Rede Brasil e as outras emissoras que a gente faz também, se o senhor precisar, venha nos procurar, traga a sua campanha aqui, portas abertas aqui para o senhor. Muito obrigado. E convido também a conhecer as nossas dependências, que eu acredito que são as melhores em termos, inclusive, de trabalho. É uma delegacia diferente de todas, ela é toda em vidro. Então você tem uma comunidade, efetivamente, de uma sala você vê a outra,
vê o idoso que está chegando, vê o idoso que está aqui, você consegue fazer todo esse atendimento de uma forma muito clara, muito transparente. São figuras assim, não é? O senhor é realmente um ser humano que protege você, está no lugar certo, na hora certa, doutor. E ainda esse pessoal desamparado, né, que é desamparado mesmo, que é a população idosa no nosso Brasil, que ainda falta muito para aprender. Eu agradeço o senhor estar aí, né, e fazer o trabalho que o senhor faz. Queria me despedir, a gente estava chegando no final do programa, né? Veio o papo vai rápido, acabou. Estou à disposição para quando vocês quiserem, a gente volta aqui para cuidar dos nossos queridos, no bom sentido, velhinhos, os nossos idosos, lembrando de que todos nós tivemos avós e um dia seremos avós. Eu acho sim que esse estatuto terá eficácia plena através de atitudes como a do convidado, que traz estas questões envolvendo essa problemática toda e aí buscando, né, um ideal de um sonho, de um futuro bem mais promissor para toda essa futura geração, né, Walter? A árvore está plantada. Tá. Doutores, obrigado. E são pessoas assim, não é? A presença do doutor Ielo aqui. Foi o senhor que trouxe mais um convidado bom. Né? Lógico, com certeza. Obrigado, são pessoas iluminadas assim, o senhor que vão fazer o Brasil andar para frente melhor. Viu? Não é rasgação de seda, mas é o que precisa. E olha, na hora que for pegar lá essa questão da gente ir para as clínicas, avisa que a equipe vai junto. Faço questão que a imprensa seja comigo, para que todos possam ver que nós podemos mudar essa situação. Obrigado, doutor. Obrigado. Bom, questão de justiça vai ficando por aqui, volta na próxima semana com a sua participação. Participe do nosso programa.